Bora falar de corrida que saiu Lounge ontem e teve algumas pequenas tretas no Twitter durante essa semana. Começando pelas situações pós-episódio, a gente teve aí o Twitter, né, em peso, hateando muitas coisas, falando do elenco, falando que o elenco não é bom, né, que não tem blogueiras clássicas ali. Senhorita Nathalie Neri saiu aí, ó, rebatendo o pessoal, blá 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 blá, não tem blogueira clássica de make, tem Solita, Milena, Barcelo, Giovana, não? Ah tá, não tem blogueira cis, branca, magra, né? Eu, hein? Aí o pessoal tá falando que tá bem homogêneo, que não tem muita diversidade, que não tem drag, que o elenco tá ruim. Eu acho que essas questões aqui que o pessoal tá falando é de gente que não tem o que fazer. Porque o programa mal começou, já tem gente dizendo que vai largar, que não vai nem começar, que tá muito ruim. Gente, é o fucking primeiro episódio só. Bora manter a calma, porque a gente já teve outras temporadas aí que não entregaram tanto na primeira prova. Se eu não estou enganado, na terceira ou na quarta, e o pessoal gosta bastante. Então, assim, é só uma temporada que começou com uma prova ruim, né, dele se mostrando ruim. A Paloma também foi rebater, dizendo que o pessoal tava muito mal acostumado, né, teve Nova Chance ano passado, então tava esperando outra coisa. Só que assim, gente, vamos dar tempo ao tempo. Lá pelo meio da temporada, se não melhorar, a gente desce o cacete. Mas até lá, vamos dar uma segurada. Ainda tem muita água pra rolar aqui, gente. Outra coisa que estava acontecendo é porque muita gente não concordou com os resultados, né, das avaliações que teve. Eu acho que a maioria dá pra gente passar, mesmo a gente não concordando 100%. Mas eu acho que o resultado que ficou mais gritante foi o embate entre a Kitty e o Ravi. E como foi principalmente o julgamento da Lorelai, acabou que muitas críticas caíram mais sobre ela do que sobre os outros. E ela meio que postou um gif debochando, né, rindo da situação, tudo mais e tal. Aí o pessoal começou a comentar: vó, que loucura foi essa? Verde Guaraná aonde? No máximo uma cuca com espinha. Depois estão com problema de arranjar patrocinador, vocês não têm capacidade de julgar, tem que trocar essa bancada urgente. Lore, aceita que foi um mico o julgamento de vocês e olha que eu nem sou hater. Assim, eu concordo que esse julgamento específico foi o que mais me incomodou, porque, né, ela falou verde Guaraná, não tinha a referência que ela tem de Guaraná era uma lata de refrigerante e não a fruta em si. Então realmente incomodou, porque, né, prejudicou a pessoa foi pro flop e tudo mais e tal. Precisava debochar? Eu acho que não, né, eu acho que ela podia ter se segurado aí. Mas aí o pessoal também pesa a mão, né, merda, não consegue fazer uma crítica sem xingar as quartas gerações, falou que o programa tem que acabar, que é uma merda. Foi um julgamento ruim que eu acho que poderia ter falado. Eu não sei nem se eles podem, né, falar, porque talvez isso dê margem, não sei. Mas assim, fica calada. Se não sabe o que falar, melhor ficar calada. Ontem também a Mandy esteve lá no pit stop das blogueiras, né, com a Barbite e o Wilson, e diz que agora o pit stop vai ser só da Barbite. E ela falou lá que ela ficou bem surpresa com os comentários da Kitty, porque ela sabia que a Kitty tinha feito os comentários ali no presencial, mas que ela não sabia que nos depoimentos também ela tinha, ó, descido a lenha na Mandy. Ainda não decorei todos os nomes. E assim, eu me identifiquei mais com a Kitty do que com a Mandy, mas assim, como nem eu falei no outro vídeo que saiu anteontem, sobre o episódio principal, eu acho que quem iniciou tudo foi a Kitty. Eu acho que ela foi com a intenção de ser essa drag shadeira, né? Foi com essa intenção, a Mandy tava ali no radar, ela disse: é tu mesmo. As farpas foram mais desproporcional ali, né? Tanto que no lounge ela ficou mais calada em relação a isso. Não falou nada da Mandy, ó, pouca disseria. E também queria trazer isso daqui de quem ganhou mais seguidores. A Mandy tá se liderando, né, com 8 mil seguidores a mais. Ao mesmo tempo que muita gente não gosta dela, muita gente também curtiu ela. Eu confesso que eu menos curti do que curti. Só que depois desse round, ela ganhou uns pontos. A gente vai falar mais pra frente. O Ravi em segundo, o que eu achei interessante. Tanto que eu falei que eu acho que ele tem grande chance de ser Miss Simpatia. O pessoal gostou muito dele, eu acho que tem realmente. A Giovana com 3 mil seguidores. A Milena também com 3 mil. A Madrinha com 3 mil. A Solita com quase 3 mil, Bacelados também com quase 3 mil. Na lanterninha, a Má, a Kitty e Jordan com 600 seguidores. Ele foi o que menos ganhou, assim, menos da metade do que a Kitty. Mas foi o que eu falei no vídeo comentando a estreia. Eu achei ele o mais apagadinho, assim, no início. Então, possa ser que isso tenha se refletido nisso. E agora eu acho ele, além de meio esquecível, um pouquinho chato. Agora falando do lounge. Eles começaram discutindo sobre a questão do briefing. Se tinha Halloween, se não tinha Halloween. Falaram que tinha Halloween, mas era tipo numa parte específica, só mesmo pra contextualizar a questão da Fanta com o patrocinador, acho que na parte de sabotagem. Mas que era só isso e outro grupo que foi Delulu da cabeça. Eles começam a falar um pouco sobre não concordar com a opinião dos jurados, mas tipo assim, é muito rápido, dá pra ver que eles deram ali uma poldada no que eles queriam dizer. Esse flop eles foram assim mais na classe, dá pra ver que eles ainda estão assim, se segurando em alguns pontos. Não que eu esperasse que esse flop fosse fogo no parquinho nem nada, porque eu acho que eles
não estão nessa energia ainda. Mas acho que poderia ter tido alguns posicionamentos ali que não houveram, que eles queriam trazer. A Giovanna falou que ela tava com muita certeza que ela ia ganhar a prova, que ela tinha visto o grupo dela e falado, cara, tá certo, nossa, aqui tá sussa, tá sussa. E aí, nesse momento, algumas pessoas da equipe começaram a falar que gostaram dela como líder, bababá e tal, deram uma babada de ovo ali. Depois a outra equipe foi babar o ovo da Solita, que ela tinha se posicionado, que ela tinha ido pro lado certo, né? Falou, não vamos fazer de Halloween e ponto, que papapá, popopó. Mas assim, se a Solita tivesse feito tudo isso que ela fez, mas o grupo tivesse perdido, será que eles teriam amado? Por isso que eu falei, tem posicionamentos aqui que eles ainda estão naquela boa vizinhança. E aí tivemos a pergunta do dia do lounge, quem atrapalhou a prova? Começou com a Maia e a Milena falando que foi a Giovanna. Assim, há alguns minutos atrás, Giovanna maravilhosa como líder. Daqui a pouco mudou a pergunta. Giovanna, no cu da Giovanna. Falaram que foi por conta das escolhas dela, tudo mais e tal, do Halloween, que meio que partiu dela. Aí tivemos a Kitty que colocou no Jordan, falando sobre o emocional dele, que ele tava muito nervoso, que isso desestabilizou o grupo, e depois deu um textão falando sobre autoconfiança, de quem tá ali. Sabe aqueles papos de lounge que, assim, eu acho que a edição podia cortar. Mas, assim, o lounge já tem meia hora, né? Se cortasse isso, talvez fosse pra 10. Porque todo lounge tem esse papo de lá fora, nós somos muito melhores. Aqui dentro é tão mais difícil. Sim, a gente sabe. Aqui as coisas têm tempo, a gente não pode se cobrar assim, lá e tal. Toda vez esse mesmo papo, sabe? Tipo, meu Deus! E eu odeio a Kitty agora porque foi ela que abriu essa porteira, porque vai ter mais depois disso. Aí a Kitty falou disso do Jordan, mas o Jordan não rebateu. Aí a madrinha foi falar. Também falar do emocional dele, falou que ele interrompia, então, tipo, ela tava fazendo as coisas dela e ele chegava lá interrompendo. Aí ele rebateu, falou que, olha, ele tá como um grupo, então ele tinha que perguntar, e que ele até sentou longe, e isso realmente foi algo que eu percebi, ele tava sentado longe deles. E ele falou que fez isso porque ele tava nervoso, então ele percebeu que ele podia, né, dar uma surtadinha ali, então melhor que ele surtasse sozinho. Mas que como grupo ele tinha que ir lá perguntar, falar das coisas, então assim, a madrinha foi ouvindo isso e peidou. Não, tipo assim, entendo, vai tal, tipo, terminou naquele 0-0. A Mad também falou a Giovanna pela questão do Halloween, tudo mais e tal. A Solita também falou o Jordan pela questão do emocional, dela não sentir que ela tava passando confiança pra ele, que ela tava preocupada. O Ravi falou a Giovanna por conta do briefing, tudo mais e tal. Ele foi bem rápido, coitado, eu queria que ele tivesse falado mais, tipo, usa teu tempo de tela, cara. A Barcelos também falou o Jordan e eu senti ela um pouco mais incisiva. Ela falou, você desestabilizou o grupo, cada um com seus problemas. Eu não sei se eu entendi errado, eu posso ter entendido errado, mas de todos ali foi a que eu senti mais firme. O Jordan falou a madrinha, aí ele fala a madrinha e depois ele parte pra problemas pessoais. Que a prova tava mais difícil ainda pra ele porque ele não costuma ficar sem cabelo, né, na cabeça. Ele até fala isso no episódio, tipo assim, quando tivesse make artística que ele ia tirar a peruca, a lacer. E meio que caiu justo no primeiro episódio, então ele teve que fazer isso agora. É algo que ele queria se desafiar, acredito eu. Aí ele começou a chorar, falou que era difícil pra ele e que a madrinha havia ignorado ele durante a prova. Que toda vez que ele pedia ajuda, ela nunca respondia. Ela falou que ele nunca pediu diretamente pra ela. E ele falou, não, eu chegava na mesa pra todo mundo e era pra todo mundo que tá ali, né, me ajudar. Que ele não tava direcionando pra ninguém, ele tava falando com um grupo. A Giovanna falou a Má pela dificuldade que ela teve com a maquiagem, de fazer a maquiagem, que esse não era o forte dela e que ela tinha falado que não era o forte dela e que isso acabou prejudicando um pouco mais o grupo. E ela ainda aproveitou pra falar da Mandy, porque como a Mandy tinha percebido que o tema poderia estar errado, que não era muito aquele caminho que era pra se seguir, que ela poderia ter se posicionado mais, ter falado pro resto do grupo, porque ela fez a maquiagem dela certa, mas que meio que os outros. E a resposta da Mandy foi craque do lounge. A Mandy falou que ela tentou sim alertar dentro das possibilidades, inclusive da maquiagem da Milena, que ela avisou pra Milena que não ia ficar legal porque já tinha feito contorno escuro, então se pintasse ia ficar tudo preto e que não ia ser legal, que não ia dar contraste. Apontou que os jurados, quando foram lá, falaram sobre a questão de estar atento ao briefing, que não era pra ir pra esse lado tão Halloween. Falou que terminou a maquiagem primeiro e quando terminou foi ajudar os outros, então tudo que tava na possibilidade dela fazer, ela fez. Aí ali ela comeu o cu da Giovanna, né? A Giovanna falou, não, nem sabia que tu tinha feito isso, desculpa, não, senão não teria falado. Aí já era, Mandy ganhou a prova principal e ganhou essa, assim, tem que admitir. Só que aí entre isso tudo e o final, ainda teve mais do papo de lá fora, nós somos melhores, e eu tô mais... Se você for pra Corrida das Blogueiras em algum momento, eu peço, por favor, dá uma enxugada pra gente nessa parte, porque tá difícil. Eu quero fazer uma contagem aqui de quantos episódios do Lounge vai ter esse mesmo papo. Já tá um episódio aqui, vamos ver os outros. Mas eu acho que é isso por hora, vamos manter a calma, tá, gente? O elenco tá só começando
começando, vamos dar uma chance. Já falei, vamos dar uma chance. Tem muita água pra rolar, pelo menos entretenimento, eu acho que a gente pode... Eles vão dar pra gente. Se não entregarem na prova, entretenimento eu acho que vai ter. E eu vejo vocês na quarta-feira comentando o segundo episódio, então já se inscreve pra não perder.